Olá, eu sou Eduardo Cambi, promotor de justiça em Curitiba. Atualmente estou na coordenação da Escola Superior do Ministério Público e eu escrevi uma tese intitulada Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas com Covid-19 pelo Ministério Público. Quero partir da ideia de que a Organização Mundial de Saúde, desde o dia 11 de março de 2020, declarou um estado de emergência de saúde pública de importância internacional. Gostaria de mencionar nessa tese normas provenientes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tanto da Comissão Interamericana quanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Destaco a resolução número 1 de 10 de abril de 2020, que trata da pandemia e seus impactos na América. Essa resolução afirma que as Américas são a região mais desigual e violenta do mundo, devido aos seus altos índices de pobreza, a precariedade de serviços básicos como água e saneamento, a grande presença de submoradias, as altas taxas de trabalho informal e desemprego, que são acentuadas pelas heranças ditatoriais da América Latina, principalmente, em razão do autoritarismo, da violência generalizada e da exploração e opressão dos grupos mais vulnerabilizados, incluindo criança e adolescente, mulheres, afrodescendentes, pessoas encarceradas, pessoas com deficiência, idosos, entre outros grupos vulneráveis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos também emitiu uma declaração no dia 1, perdão, uma declaração em 9 de abril de 2020, com o intuito de enfrentar a pandemia por meio do diálogo e da cooperação internacional e regional, conjunta e solidária. E é bem interessante notar que que esse ato da Corte Interamericana, ele se preocupa muito com a restrição dos direitos humanos, que em época de pandemia não pode ser utilizado como pretexto para retrocessos na proteção dos direitos humanos. Então, eventuais restrições têm que ser limitadas no tempo, têm que estar em conformidade com critérios científicos, têm que passar pelo crivo da razoabilidade, devem ser estritamente necessárias e também proporcionais. É importante destacar, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal está discutindo, neste momento, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 828, justamente para restringir ou não a possibilidade de despejos para as pessoas vulneráveis. Esta determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos também diz que o uso da força por parte do Estado deve observar 3 critérios: necessidade absoluta, proporcionalidade e precaução. É importante dizer que a Covid-19, ela colocou uma lente de aumento nas situações de desigualdade e, portanto, ela agravou a situação dos grupos mais vulneráveis da sociedade. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, já estava defasado antes da pandemia e agora, com a pandemia, ainda está ainda mais precarizado, mais sobrecarregado. A pandemia, até o dia de hoje, atingiu mais de 175 milhões de pessoas ao redor do globo e já matou no mundo inteiro mais de 3 milhões 780 mil pessoas. Só no Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia, nós já temos o registro de 3 milhões 780 mil casos e 482 mil mortes. Nesse contexto desastroso e dramático, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos editou a Resolução 04, de 27 de julho de 2020, justamente para tratar dos direitos das pessoas com Covid-19.
E me parece que este é um importante instrumento normativo que pode apoiar a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos humanos. Leve em consideração as falhas no tratamento das pessoas infectadas, a ausência de leitos e profissionais de saúde, a falta de testes para a comprovação da doença, o acesso lento às vacinas e, principalmente, a falta de informações adequadas para que as pessoas possam saber se estão ou não com a doença e o que fazer para prevenir ou até remediar essa doença. E então, nós temos um amplo campo de atuação para o Ministério Público. Veja, por exemplo, a questão da escassez de vacinas. Até o presente momento, pouco mais de 10% da população brasileira foi vacinada. Isso significa que é preciso que o Ministério Público verifique os planos de imunização federal, estadual e municipal, até para conter e criminalizar as condutas daqueles que furam a fila desta ordem de imunização. Especificamente sobre vacinação, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos editou a Resolução 01, agora de 2021, sobre vacinas, exortando para que os estados distribuam de forma justa e equitativa as vacinas e que os preços adotados na compra da vacina sejam preços razoáveis. Essa discussão tem evoluído, principalmente na Organização Mundial do Comércio, para a relativização da propriedade industrial, a suspensão, vulgarmente, das patentes, mas é a suspensão do direito à propriedade intelectual para facilitar a universalização do acesso à vacina. Ainda na Resolução 04 de 2020, existe um importante parágrafo, o parágrafo 47, que diz respeito ao acesso à justiça, onde se afirma que deve-se dar prioridade na tramitação dos processos relativos à violação de direitos humanos das pessoas com Covid-19. O Ministério Público deve, na medida do possível, evitar a judicialização, justamente para que consiga resolver os conflitos de forma extrajudicial e de forma preventiva. Com isso, é importante que o Ministério Público realize o controle de convencionalidade, que o Ministério Público, além das normas internas da Constituição, das leis, dos decretos, dos regulamentos e assim por diante, deve levar em consideração na sua atuação as normas e direitos humanos, seja do sistema ONU, normas globais, como também do sistema interamericano de direitos humanos, o sistema regional. E aqui deve levar em consideração tanto as resoluções emanadas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto seguir a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É muito importante que o Ministério Público acione, na medida do possível e da necessidade, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Lembrando que o artigo 44 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos trata do direito de petição, não faz, é verdade, expressa menção ao Ministério Público, mas lembre-se que o Ministério Público não é uma instituição de governo, e são os governos que são acionados por descumprimento das obrigações assumidas no plano internacional. O Ministério Público é uma instituição de Estado, e o Ministério Público vem tendo um protagonismo ainda tímido no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Vale destacar que na última condenação do Brasil no sistema, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, empregados da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus e suas famílias versus Brasil, o Ministério Público brasileiro, o Ministério Público do Trabalho,
teve um protagonismo importante, porque foi ouvido como amicus curiae. O Ministério Público pode acionar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos toda vez que as soluções dadas pelo sistema de justiça interno forem insuficientes. Então, a demora na prestação jurisdicional ou a ineficiência desta prestação jurisdicional permitem que o caso seja levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, se entender que estão preenchidos os requisitos, leva o caso à Corte Interamericana. O Ministério Público, para poder usufruir mais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, deve se aproximar das vítimas de direitos humanos e dos movimentos sociais. Com isso, se amplia a legitimidade do Ministério Público na proteção desses direitos. Portanto, eu gostaria de colocar algumas conclusões para esse trabalho, que tem o intuito de potencializar a atuação do Ministério Público na proteção dos direitos humanos e no sistema interamericano de direitos humanos. Primeiro, a pandemia da Covid-19 é uma extraordinária oportunidade de afirmação do Ministério Público como uma instituição voltada para a promoção constitucional dos direitos humanos. Lembrando que o artigo 127 da Constituição coloca o Ministério Público como defensor da ordem jurídica, portanto, como custos iuris, o que envolve, certamente, o plano interno, os direitos fundamentais, como o plano externo, que são os direitos humanos. A segunda conclusão diz que o Ministério Público brasileiro, na defesa dos direitos humanos, deve realizar o controle de convencionalidade, tanto como parâmetros, tendo como parâmetros o direito internacional dos direitos humanos, com destaque para as decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Terceira conclusão: a atuação do Ministério Público brasileiro não deve se limitar à jurisdição nacional, podendo, a partir da recepção dos movimentos sociais, demandar subsidiariamente perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nos termos do artigo 46.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e sua interpretação dada pela comissão, ou melhor, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quarta conclusão: o artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, da Convenção Americana de Direitos Humanos, não impede que o Ministério Público acesse a comissão, seja por intermédio de atos isolados de um promotor, de um procurador, seja como cidadão, porque todos os cidadãos têm acesso ao sistema interamericano. O ideal seria que o Ministério Público, enquanto instituição, fortalecido pela sociedade, pelo diálogo com os movimentos sociais e com as vítimas, na ausência de respostas adequadas no plano interno, que fosse acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, por último, o Ministério Público deve se valer da proteção das pessoas com Covid-19, e, para isso, é fundamental que aplique a Recomendação 04/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.